usar saia midi no inverno, ficar estilosa, elegante e ao mesmo tempo com um look quentinho. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @vitoriaportes e no vídeo de hoje o meu intuito é tentar trazer inspirações pra vocês de como usar saia midi de uma forma que agregue todas essas qualidades que a gente falou no início do vídeo. Minha primeira dica de combinação pra vocês, gente, é apostar na saia midi junto com peças básicas na parte de cima. Exatamente isso. Principalmente com as peças que sejam básicas de gola alta. Fica muito elegante o look, porque realmente vai aquecer um pouco essa região e basta vocês escolherem se vocês querem uma gola alta um pouquinho mais folgadinha pra não marcar a região do pescoço ou algo mais grudadinho mesmo, e particularmente é o jeito que eu costumo utilizar. Por que eu gosto dessa proposta? Porque quando a gente coloca a saia por cima, a gente marca bem a cintura, ela fica um pouquinho mais justinha realmente na parte de cima, então fica um look um pouco mais arrumado, e especialmente porque normalmente eu coloco nos pés uma bota mais longa que fica por dentro dessa saia midi. Eu acho que esse é um dos looks mais elegantes que a gente pode fazer com saia midi no inverno. Permanece aquecida porque a gente pode usar uma meia calça e uma bota, então toda a parte do corpo de baixo vai estar coberta, seja por saia ou por bota, e na parte de cima igual por essa blusa de gola alta. Aí a gente vem aos pontos que a gente tem que cuidar. Se você tem muito busto, provavelmente você não vai se sentir confortável com essa produção, porque realmente a gola alta, ela marca muito aqui e o busto ele vai ficar com ainda mais volume. Então as soluções para você seria acrescentar um casaco de repente ou uma malha um pouco mais folgada, e a gente vai falar dela já já. Outro ponto que a gente tem que cuidar é que, nesse momento, a saia midi, ela vai ficar muito à mostra, então, principalmente a cintura dela tem que estar no local certinho, pra não ficar com uma silhueta desconfigurada, pra não ficar com uma silhueta que não fique tão bonita visualmente. Se essa saia ficar com o cos muito abaixo, a proporção do corpo de vocês não vai ficar tão legal. Se ela ficar muito acima, da mesma forma. Então, o jeito certo para poder utilizar esse cos dessa saia, como ele vai ter muito protagonismo, é ali na altura do umbigo, sabe? No máximo um dedinho acima ou abaixo, porque desse jeito vai ficar com a silhueta com cortes certinhos e não vai ficar nem muito pra cima, nem muito pra baixo, e quando o corte da saia não tá legal, o look não funciona, gente. Realmente a gente cai aí num perigo muito grande pra destruir a produção, então cuidem bastante a altura desse cos. Como eu falei pra vocês, as meninas de muito busto não vão se identificar com blusas coladas, então uma ideia pra vocês seria colocar realmente tricôs mais amplificados, tricôs mais oversized. E aí dentro dessa proposta a gente tem duas opções. Ou vocês escolhem um modelo que é mais oversized, porém ele é um pouco mais curto, pra ele não ficar muito abaixo desse cos dessa saia, ou vocês podem também escolher uma proposta de um tricô mais oversized que fique um pouquinho mais compridinho, e aí vocês têm que cuidar pra não achatar a silhueta. Porque normalmente a saia midi ela já tem um pouco mais de tecido, ou é uma saia plissada, ou evasê, ou godê, enfim, ela tem um pouco mais de tecido. E aí dentro dessa proposta, se a gente coloca um tricô muito oversized, com muito tecido, que realmente vai trazer muito volume, às vezes o look pode ficar um pouco desleixado. Então, ou vocês marcam a cintura com um cinto dentro dessa ideia, porque aí vocês vão ter folga de tecido aqui, não vai estar marcando o busto, mas a cintura vai estar bem localizada, ou então vocês cuidam as cores do look para ver se eles conversam, às vezes optar por um look monocromático é uma melhor ideia, ou então também vocês cuidem o sapato que vocês estão colocando. Outra ideia para vocês poderem utilizar também com essa saia, gente, seriam jaquetas mais perfeito, na altura ali realmente do cos dessa saia. Esse estilo de jaqueta funciona super bem com saia midi, fica super bonito, e aí principalmente até com as saias plissadas passa um pouco desse visual romântico, mas ao mesmo tempo com atitude, porque a jaqueta de couro ela tem um pouco disso, né? Ela tem esse visual mais rocker, um pouco mais pesado, tá associado a ela. E a saia plissada ela traz um pouco dessa feminilidade, desse romantismo, e aí a gente alia essas duas peças e o look funciona. Essa ideia é ótima para quem tem estatura um pouco mais baixinha, que não quer achatar a silhueta com uma saia que já é muito longa e ainda por cima aliar um casaco que é igualmente longo. Com essa altura ali terminando no cos da saia, vocês não vão ter muitos cortes na silhueta de vocês. Aí vocês vão ter só o corte da blusa com o casaco, só o corte
da saia e depois o corte dos pés ou da bota que vocês estiverem utilizando. Se vocês colocar às vezes um casaco que termina ali no meio da saia, vocês vão ter muitos cortes na silhueta. Um da blusa, um do casaco, um da saia e um do calçado de vocês. E às vezes isso pode não funcionar dependendo da sua estatura, dependendo do seu formato de corpo. Outra ideia que as baixinhas também podem utilizar, que também vai ajudar a alongar um pouco no uso do casaco, e principalmente as altas também, seria colocar um casaco da mesma cor da blusa. Isso é muito bom para não gerar esses montes de cortes. Casaco de uma cor, blusa de outra cor, saia de outra cor, sabe? Fica um look sem casamento, um look sem proposta. Quando a gente traz blusa e casaco da mesma tonalidade, o look fica mais harmônico e eu acho que passa a funcionar melhor mesmo. E a saia até pode destoar, se vocês quiserem um look monocromático, vocês sabem que super alonga, mas se vocês quiserem uma outra cor, não tem problema nenhum. Outra ideia além dessa seria um casaco que termina na barra dessa saia. Essa proposta é um pouquinho mais difícil porque as marcas brasileiras, elas não apostam em casacos tão alongados assim, principalmente os casacos mais pesados. Como a gente não tem um frio como na Europa, que é um frio mais intenso, as marcas dentro do Brasil costumam fazer casacos mais curtos. E aí é muito difícil a gente encontrar marcas aqui dentro que tenham essa opção bem longuinha para poder coordenar exatamente no mesmo comprimento da saia. Tanto que todas as propostas que eu tenho de casacos dentro dessa mesma estrutura acabam sendo de marcas de fora do país realmente, que eu acabei adquirindo em viagens e garimpando também em brechós e tudo mais. Aqui dentro é muito difícil de encontrar, mas essa é uma proposta muito legal, caso vocês tenham oportunidade de testar dentro do look de vocês, vocês vão ver que acaba deixando a produção realmente mais harmônica e mais organizadinha, sabe? Sem muitos cortes. Usa a blusa, coloca a saia e aí depois fecha o look quando tiver muito frio com um casaco da mesma altura da saia. O look fica lindo, gente. Funciona de verdade. E aí, pra poder finalizar essas nossas dicas de looks invernais, a gente vai aplicar um truquezinho que eu já falei ao longo desse vídeo, mas agora a gente vai dar mais ênfase, que é o look monocromático, gente. Diferente do estilo de blusa que vocês estiverem utilizando, seja algo mais leve como essa, algo mais pesado como uma malha, ou algo muito pesado como um tricô com ponto mais grosso, ou até um casaco, se vocês aplicarem o look monocromático, a produção de vocês automaticamente vai funcionar. Porque pés, parte do tronco, vai ficar tudo da mesma coloração, o look vai ficar harmônico, o look vai ficar sofisticado e vai ficar lindo. Eu sei que não é todo mundo que se identifica, às vezes, com essa ideia de cair na tinta, né, um look inteiro dentro da mesma tonalidade, e para essas pessoas em específico que querem ter um look alongado, querem ter uma silhueta esguia, mas não querem usar um look inteiro exatamente da mesma cor, vocês podem fazer a brincadeira do tom sur tom, que nada mais é do que o tom sobre tom, né? Pega uma mesma paleta de cores e aí coloca várias tonalidades diferentes, várias nuances diferentes daquela mesma cor. Isso funciona também pro look, porque vai ter sinergia entre as colorações e o look de vocês vai ficar lindo. Quanto menos contraste vocês trouxerem para a produção de vocês, especialmente com peças que cortam bem a silhueta como a saia midi, melhor. Quanto mais contraste de cores tiver entre uma blusa branca e uma saia preta, por exemplo, mais risco de ficar com a silhueta achatada vocês correm. E aí vai de vocês decidir qual é a mensagem que vocês querem transmitir com esse look. Não que um look que não tenha cores próximas, que não seja um look monocromático, seja um look feio. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô realmente trazendo essa informação pra vocês que quanto mais contraste, mais risco de ter uma silhueta achatada, especialmente as meninas de baixa estatura. E aí, em relação ao calçado, eu gosto sempre de trazer essa dica. Ou eu coloco uma bota bem sequinha, bem justinha ali, realmente na canela, por dentro dessa minha saia. Ou outra ideia, caso você não tenha uma bota dessa, seria colocar uma meia calça bem grossa e uma bota curtinha preta, porque você não vai ter corte na sua silhueta, você não vai deixar bota, pele e saia, você vai deixar só a mesma cor na parte de baixo e aí depois a saia. Ou então você também pode colocar uma botinha de caninho curto e aí depois só a saia, realmente aí só cuida a blusa que você vai colocar pra não deixar esses muitos pontinhos, muitos cortados assim na silhueta, sabe? Eu acho que quanto mais harmônico você conseguir deixar essas camadas, pensem como se fossem riscas invisíveis, cortando a silhueta de vocês na finalização e começo de cada peça, pra vocês poderem enxergar se isso funciona ou se isso não funciona pra estatura que vocês têm. Eu acho que dessa forma vai ser mais fácil de vocês montarem os looks. Com tênis também, se vocês querem um visual mais despojado,
é capaz de funcionar. Só com sapatilha eu não sei se eu utilizaria dentro dessa proposta de um look mais invernal. Às vezes se você colocar uma blusa muito fechada, como um tricô, uma saia plissada ou uma saia midi, uma sapatilha no pé, eu acho que vai faltar um certo acabamento, sabe? Se você tá pesando muito nas peças na parte de cima, tá indo realmente para um look muito invernal, ou coloca uma botinha ou um calçado que pelo menos cubra um pouquinho do peito do pé para poder ficar mais legal. Então eu acho que o look inteiro ele tem que ser coeso, inteiro ele tem que fazer sentido. E nesse momento, dos pés, a cabeça tem que conversar. Por isso que eu acho que para looks invernais, especificamente eu gosto de cobrir realmente a parte dos pés. Enfim, gente, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, tenha tirado muitas dúvidas de vocês também. Eu trouxe esse tema porque eu sei que muitas gostam e utilizam saia no seu dia a dia, especialmente as meninas que não utilizam calça dentro do seu estilo, e eu gosto de trazer vídeos específicos para todas vocês, então aos pouquinhos eu vou tentando agradar todo mundo. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.